Venho por meio desse vídeo apresentar sobre o meu projeto de pesquisa que eu fiz. Usando por tema, o meu tema foi o nível de aprendizado dos alunos no ensino da Química. Com base no levantamento que eu fiz, né, e embora eu também sendo aluno, que já fui de Química da base do ensino médio, então também tenho um pouco de respaldo para poder falar um pouco sobre esse assunto. E baseado nisso, eu fui em busca de fazer pesquisas, né, com alunos de duas escolas. As escolas que eu utilizei a pesquisa foram a Escola Profissional do município de Beberibe e a Escola Francisca Moreira, em Sucatinga. Os alunos que eu fiz as pesquisas foram relacionados ao ensino, né, à aprendizagem, os desafios que essa disciplina enfrenta para fazer com que as aulas sejam o mais produtivas possível. Farei a disponibilização, né, desse conhecimento agora da pesquisa diretamente já no computador. Irei passar os pontos importantes, qual foi a metodologia que eu utilizei, quais foram as maneiras, no meu passo a passo para poder chegar até o resultado final, tá certo? Então vamos lá. Aqui eu vou ter, né, minha capa diretamente, o nível de aprendizado dos alunos que vai ser meu tema e o ano que no caso já vai ser o ano de 2020. O meu sumário que vai mostrar todas as minhas páginas que eu vou estar relacionando. A minha introdução ele já vai falar um pouquinho sobre o porquê que eu escolhi esse tema, né? Como foi a forma que eu constituí a minha pesquisa, quais foram as dificuldades, né? Que eu vou falar um pouquinho sobre aqui, os fatores que colaboraram para a formação minha quanto acadêmico, né? Na qual eu estou hoje inserido no campo de Aracati, né? Fazendo a minha formação para ser professor. Isso foi uma das temáticas que eu utilizei para que eu pudesse como ajudar os alunos, como fazer com que, qual é a minha participação e colaboração no ensino da Química, logo após, já que serei professor. Então, isso foi um dos meus temas centrais. Falar um pouquinho, né, na introdução que aqui está listada. Logo após, em seguida, eu estarei na minha justificativa. Aqui eu já vou passar um pouquinho sobre a minha experiência quanto aluno, né, que foi na Escola Profissional em Beberibe, onde eu finalizei os meus estudos no ano de 2012. Vou passar um pouquinho sobre as minhas experiências quanto aluno, corrigindo só um pouco, eu iniciei no ano de 2012 e finalizei no ano de 2014, tá? Então, com base nisso, eu tive experiências quanto à aprendizagem, foi algo que me cativou, foi algo que me apaixonou. A didática utilizada pela professora da qual eu estava lá, percebi que na qual era a minha professora, ela tinha uma didática que para mim me cativou, então fez com que eu me apaixonasse por Química. E a partir desse relacionamento com a Química que eu consegui lá, eu quis fazer com que isso também viesse para a minha vida nos dias de hoje. Então, mas o que é que eu percebi por parte dessa elaboração completa? Que a Química por si, ela é uma disciplina muito relacionada a cálculos, teorias, mas existe uma dificuldade como o aluno ligar esse conhecimento à sua prática, ao seu dia a dia. Então, para alguns alunos da qual eu fiz as pesquisas, eles me informaram que era um conhecimento apenas para passar em prova. E a gente entende que esse conhecimento ele vai muito mais além, porque ele vai ser de uma forma mais aprofundada, tá certo? Então era isso que eu queria demonstrar e mostrar para eles a importância que é o ensino da Química. Então aqui eu vou seguindo. O meu objetivo geral é apresentar o nível de aprendizado, né, na disciplina de Química quando os alunos terminam o ensino médio. O meu objetivo específico, né, os objetivos, estão a relacionar dificuldades enfrentadas pelos alunos na aprendizagem do conteúdo, identificar o nível de interesse dos alunos, que isso foi uma das grandes vertentes da qual eu analisei, e identificar qual metodologia apresenta maior resultado quanto à aprendizagem dos alunos, tá?
não é porque a disciplina é difícil, é a metodologia muitas vezes e a didática utilizada pelo professor que influencia na dificuldade de aprendizagem do aluno, tá? Então isso a gente vai conseguir observar no decorrer. A metodologia, eu fiz o tipo de estudo, sujeitos de estudo. Qual foi o tipo de estudo? Fiz baseado também um pouquinho de acordo com o pensamento de Miranda, tá? Que aqui é um pensamento bem interessante assim. Esse projeto de pesquisa tem o objetivo de avaliar o nível de conhecimento que os alunos possuem na disciplina de Química logo após finalizar o ensino médio. De acordo com Miranda, 2000, a principal dificuldade dos alunos em relação ao ensino da Química é a decorrência dos conhecimentos. Memorização, informação, fórmulas. Resumindo, a dificuldade é como os alunos absorvem esse conhecimento, já que eles estão tão presos dentro do mundo que é apenas cálculos, memorização, e a gente entende que é muito mais além do que tudo isso. Os sujeitos de estudo são os alunos, da qual havia dito, que é da Escola Profissional Francisco Moreira. Tá? O levantamento de dados foi um questionário realizado com estes alunos. E a descrição da fase, constituição de questionários, foi realizada as perguntas, as dificuldades, a coleta, a análise dos dados e um relatório final. Nesse relatório, ele foi um pouco embasado por Tardif, que ele afirma que o tempo é um fator importante para a construção dos saberes. Então, baseado nisso, foi observado que a didática do professor, ela influencia muito no resultado final. E as experiências que o professor apresenta, no caso docente, faz com que se tenha uma maior facilidade na explanação dos seus conhecimentos. Quanto maior a experiência que o professor tem na área, maior será a sua bagagem e mais fácil será de transmitir o conhecimento, certo? E uma das coisas mais interessantes que se precisa é como eu posso colocar no meu dia a dia o ensino da Química, aplicar os conhecimentos que foram adquiridos dentro de sala de aula, a fim de auxiliar o aluno na sua vida comum, na sua vida curricular ou na sua vida pessoal. Como ele pode colocar o conhecimento que foi adquirido por meio de cálculos, por meio de fórmula, memorização, da forma da qual ele houve maior recepção de como ele aplicar no seu dia a dia. E isso, existem formas, maneiras. O professor ele pode auxiliar mostrando muito mais na prática do que somente na teoria o porquê que as coisas acontecem e são daquela forma, tá? Então eu fiz o meu cronograma, eu fiz o meu primeiro tema aqui, foi a escolha do tema, na qual eu fiz no mês de outubro. Definição do problema também fiz no mês de outubro, levantamento de dados também em outubro, tratamento de dados também fiz em outubro. A elaboração do pré-projeto já iniciei em outubro, mas já entrou novembro e dezembro, que foi quando se houve a finalização. Revisão do projeto, feita por mim, a princípio, e depois pelo professor, pela análise, os feedbacks que ele foi me passando. A elaboração do projeto final, que aí, quando no meu pré-projeto eu fui dando continuidade, e aí finalizei, no caso, em dezembro, para poder enviar para ele. E o envio do trabalho, que foi diretamente em dezembro, tá? Aí aqui ele está me mostrando o que? Essas partes que estão em lilás, escuros, significa dizer que está concluído, tá? Então todas as minhas fases estão concluídas, e quando a parte que eu iniciei e deu-se continuidade à duração do meu projeto, tá? Quando ele se estendeu, eu não tive nenhuma situação que teve uma extensão da além do programado, finalizei todo o meu projeto dentro do meu tempo previsto, do meu cronograma, que seria finalizado em dezembro. Tá? E aqui foram as minhas referências que eu utilizei para poder elaborar todo o meu projeto. Espero ter passado toda a minha forma de pesquisa. Foi muito interessante porque me auxiliou muito, embora eu entenda que aqui seria ainda uma elaboração de um pré-projeto, pode ser elaborado, pode ser trabalhado, mas eu entendo uma coisa, que aqui foi para mim o divisor de águas, para mim cada vez mais me apaixonar por química e ser um bom professor logamente no futuro e saber os pontos que eu já posso trabalhar para ser um professor de sucesso.